João capítulo 10, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor para nós. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, não sobe por outra parte, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele clama pelo nome, as chama como suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós agradecemos por esta palavra poderosa, viva, eficaz. Fale conosco, ó Deus, de uma maneira sobrenatural e dá para nós um coração, Deus, de terra boa, para ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Nós agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? O relacionamento de Deus com o ser humano é um dos grandes temas que a Bíblia Sagrada se gasta em escrever e em nos ensinar. Essa ação maravilhosa de Deus, enquanto expressão de amor, vindo ao nosso encontro, nos abraçando, nos salvando, essa ação salvífica de Deus. Esse é o grande tema da Bíblia Sagrada. É Deus se encontrando com o seu povo. E esse encontro de Deus, ele é tão desafiador, porque nós estamos falando de uma dimensão que está além de nós mesmos, não é? Nós somos seres naturais, nós somos seres limitados, nós somos seres, vamos dizer, materiais, nós estamos nesse plano, somos às vezes limitados pelo que o nosso olho vê, o que a nossa mente entende, o que os nossos ouvidos naturais ouvem, e isso nos limita de uma forma muito grande, mas de vez em quando nós temos algumas experiências que elas saltam de nós mesmos. Elas estão além de nós. Elas estão para além de quem nós somos, daquilo que nós podemos, da nossa capacidade humana de entender. E aí, para a gente conseguir entender do que a Bíblia Sagrada está dizendo, para que fosse possível para nós tocarmos essas experiências, ou seja, essas pessoas que tiveram estas experiências com Deus de uma forma sobrenatural, para que fosse possível para nós alcançá-las, nós fazemos uso da linguagem. Mas a linguagem, ela também é limitada.
A linguagem é limitada. Tanto que você já deve ter passado por uma experiência de conversar com alguém, colocar para a pessoa uma situação, você tem talvez uma intenção muito positiva e a pessoa entende justamente o contrário do que aquilo que você disse, aquilo que você tentou, e ao tentar melhorar uma situação, você piora a situação. E aí você diz assim, eu não disse isso, e a pessoa vai falar, você disse isso. E a gente vai perceber que comunicação é um grande desafio. Não é tanto que você fala, às vezes é mais do que a pessoa entendeu daquilo que você falou. E nessa tentativa, como nós falamos de coisas para além de nós, que estão além de nós, a Bíblia Sagrada usa de um artefato muito bonito, que são as metáforas. Metáforas. Então nós falamos de Deus com metáforas. Coisas que Deus não são, nós sabemos que Deus não é isso, mas é o mais próximo daquilo que a gente pode entender daquilo que Deus de fato é. Por exemplo, a gente fala que Deus é Pai. Deus não é Pai. Deus não é Pai. A gente fala que Deus é o nosso guerreiro. Deus não é guerreiro. Deus é o nosso escudo. Deus não é isso. Deus é maravilhoso. Deus não é isso. Nós vamos colocando para Deus palavras, expressões, mas Deus é muito além disso. Deus está muito longe disso. Deus é muito maior do que isso. Mas a gente precisa conversar. E uma dessas metáforas que eu gosto muito é a metáfora de chamar Deus de pastor. Deus é pastor. Nós lemos um texto em que Jesus se coloca como o bom pastor. É uma grande metáfora para tentar colocar para nós, seres humanos, um entendimento a respeito de uma experiência com esse Deus, que ao agir, ao cuidar, ao tocar a vida do seu povo, a imagem mais próxima, para a gente poder entender do que a gente está falando, é a ideia de Deus como um pastor. E aí coloca para nós a relação de nós e Deus como Deus, um grande pastor, o bom pastor, e nós, ovelhas. E aí a Bíblia coloca para nós essa metáfora. Nós somos ovelhas, Deus é um grande pastor. Nós lemos na abertura do culto, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A imagem pastoril. A Bíblia Sagrada ela é escrita num contexto rural. E essa é uma das nossas grandes dificuldades de ler a Bíblia Sagrada. Tem gente que acha que o leite vem da caixinha. Já tem um grupo de seres humanos andando pela terra que nunca percebeu que o leite vem da vaca, já acha que o leite vem da caixinha. Nós estamos vivendo um tempo assim. É uma brincadeira, mas para dizer para nós que às vezes a linguagem ela é um pouco longe da nossa realidade. Mas essa é uma metáfora importante, Deus como um pastor. A nossa relação com Deus é uma relação nós ovelhas, Deus pastor. Deus pastor. E nessa metáfora Jesus aparece e no capítulo 10 de João ele vai dizer assim, eu sou o bom pastor. E coloca para nós a realidade de nós enquanto ovelhas. E aí é nessa relação Deus pastor, nós ovelhas, é que Jesus nos convida a entender as suas palavras. Eu queria convidar você a pensar na relação nossa e Deus assim, Deus como um pastor e nós enquanto ovelhas. E a imagem que Jesus coloca nesse texto, ela é muito importante, porque ele começa dizendo a respeito de uma espécie de aprisco, outra palavra que para nós é muito distante. Na Palestina antiga, algo muito interessante é que você tem diversos pastores de ovelha, pastores com rebanhos pequenos, com poucas posses, poucos espaços privados, e você tinha uma espécie de pátios ou currais, espaços coletivos para se guardar os rebanhos. A maior parte das ovelhas estavam com os pastores em busca de alimentação, então saíam bem cedo e chegavam bem tarde. Iam atrás de pastagens, de água, mas no finalzinho da tarde, vários pastores guardavam as suas ovelhas no mesmo curral. Um curral coletivo, uma espécie de cooperativa.
eles guardavam ali. Aí no outro dia, o pastor chegava, o porteiro conhecia esse pastor, abria para o pastor a porteira, ele entrava, e é interessante perceber que a relação desse pastor com as suas ovelhas era por meio da voz. E como é que o pastor separava as suas ovelhas das demais? São vários rebanhos ali misturados. E ele começava a chamar as suas ovelhas pelo nome. O pastor dava nome às suas ovelhas, e as suas ovelhas, ao ouvirem a sua voz, vinham ao encontro desse pastor e ia para fora com este pastor, em direção às pastagens, às águas tranquilas, em direção a essa vida cotidiana. E o texto vai dizer para nós que há um risco. Há um risco. Porque enquanto os pastores entram pela porta do curral para chamar as suas ovelhas para fora, existem pessoas que não entram por aquela porta, mas entram por outro lado, pulam a cerca, entram pelas gretas, para se aproveitarem dessas ovelhas. E aí podem roubá-las, podem roubar a lã, roubar o leite das ovelhas, ou seja, transformar essas ovelhas em fonte de renda para si mesmo. E outro problema que pode acontecer é que se a ovelha não tem ainda uma intimidade plena com o pastor que vai chamá-la, ela pode confundir a voz de um outro pastor, engrossar um outro rebanho e sair sendo conduzida por um pastor que não é o dela. Então a metáfora que Jesus está usando é uma metáfora muito comum, pastoril, e ele se insere nesse meio e usa essa metáfora que os fariseus não vão entender para dizer assim: eu sou esta porta. Eu sou essa porta. Se alguém se aproxima das minhas ovelhas e não passa por mim, e aí Jesus é uma espécie de filtro, as pessoas que quiserem ir até as ovelhas dele devem passar por ele, na perspectiva dele, são pessoas consideradas fora do propósito dele. Então, fora do propósito de Jesus, o que vem é uma ação que mata, rouba e destrói. Muita gente pensa que esse texto, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, é um texto dizendo a respeito do diabo. Mas não é um texto dizendo a respeito do diabo. Não que ele não faça isso. Mas o que Jesus está dizendo é: as pessoas que se aproximam das minhas ovelhas, que não passam por mim, que não têm a mim como filtro, como padrão, como referência para se aproximar dos meus, age como um ladrão que mata, rouba e destrói. Então ele está dizendo que há um contexto perigoso, mas ele é o grande pastor. E qual é o diferencial de Jesus como um grande pastor? Um grande pastor. E aí o texto coloca para nós algo maravilhoso, que ele, enquanto pastor, no versículo 11, ele dá a vida pela ovelha. Ele dá a vida pela ovelha. Isso é maravilhoso. O pastor, Jesus, enquanto esse bom pastor, é o único capaz de dar a sua vida pela ovelha. É aquele que conduz a sua ovelha em direção a pastagens, a águas tranquilas. Aí a gente lembra do Salmo 23 de novo. É esse bom pastor que tem a capacidade de conduzir as suas ovelhas a uma vida abundante, a um lugar, a uma realidade, a uma situação em que nós encontraremos tudo o que for necessário para desfrutar da vida que Deus tem para nós. E é esse Jesus, enquanto pastor, que nos conduz. E como Jesus faz isso? No final desse trecho que nós lemos, ele vai colocar algo muito bonito, dizendo que ele tem autoridade para fazer isso, porque a vida está nas mãos dele. Tanto é verdade isto, que o seu ato salvífico é constituído da seguinte forma: ele dá a sua vida
e Ele tem a mesma autoridade para pegar de volta. E essa é uma imagem importante para nós, porque senão nós podemos ter a impressão de que a morte e a ressurreição de Jesus foi uma mera consequência das suas atitudes, dos seus ideais, e Jesus não teria possibilidade de fazer outra escolha ou outro caminho, como se Jesus fosse sendo aos poucos, encurralado pelas suas decisões, pelas suas atitudes, até que a morte fosse para Jesus a sua única opção e algo imposta para ele pela humanidade. E aí a gente tem uma ideia quase que Jesus foi no sentido de assassinado, mas no sentido assim, ele não teve escolha, não teve opção, são o seu caminho, as suas andanças, as suas opções, colocou Jesus num beco sem saída e não tinha outro caminho. E João está dizendo para nós que não, Jesus escolheu esse caminho. É diferente. Ele poderia saber que as suas opções, as suas escolhas, a sua atitude, o seu ideal como ideal do céu, o levaria até lá, mas ele tem a autoridade de entregar a sua vida. Isso para dizer o que? A vida sempre esteve nas mãos de Jesus. Sempre. Isso para nós é significativo. Sempre esteve nas mãos de Jesus. E o que aconteceu com ele é uma opção de amor para conosco. Ele entregou a sua vida. Ele deu a sua vida por nós. E ele tem a mesma autoridade, tanto que ele fez o quê? De tomar essa vida de volta. Para dizer assim, Jesus tem todo o poder nas suas mãos. Por isso ele é o único capaz, como a gente lê nesse texto, de dar para nós uma vida e uma vida abundante. Por quê? Porque só ele tem essa capacidade de dar para nós. Então ele está dizendo para nós que ele é o bom pastor, o verdadeiro pastor, o fiel pastor, o valente pastor, no sentido de que ele está alinhado com esse propósito do céu de nos conduzir a um lugar diferente, a uma vida diferente. E é feito como? Na sua doação, na sua entrega. Ele não tem interesse de tirar de nós a vida, pelo contrário, de dar para nós a vida. É o que diferencia Jesus de todos os outros líderes que Israel já teve, que a própria igreja já teve, de alguns que nós temos, de que o propósito de Deus é gerar vida em nós, de trazer a vida para nós. As ações de Deus, as ações de Jesus, trazerem vida para nós, vida abundante para nós. Então, a imagem de Jesus como um pastor. Agora, o grande desafio para nós é que às vezes a gente até sabe que Jesus é o bom pastor. E a gente gosta, por exemplo, esse salmo. É um salmo maravilhoso, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e lara, lara, lara. Mas pede de nós sermos ovelhas. Pede de nós uma postura de ovelha. Ele é pastor, mas pede de nós uma postura de ovelha. Aparece no texto uma visão de relacionamento, porque o pastor conhece as suas ovelhas, é o que Jesus vai dizer para nós. Ele conhece, versículo 14, como bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, mas tem um contraponto, mas elas me conhecem. Vocês estão percebendo que há um relacionamento, há um vínculo entre o Deus pastor, entre Jesus o bom pastor, e nós nos comportando, sendo para esse Deus, para esse Jesus, ovelhas. Porque isso também é muito importante. Não basta Jesus ser o bom pastor, é necessário que sejamos boas ovelhas. Não dá para ter Jesus como pastor e sermos bons bodes, né? Bons cabritos, né? Boi bravo, não tem jeito. Porque o relacionamento é, Deus é pastor, Jesus é pastor, mas Ele vem conduzir ovelhas. E qual é o grande diferencial? Uma palavra que aparece ao longo do texto, eu queria chamar a sua atenção, é a palavra vós. Vós. Aparece diversas vezes no texto, a palavra vós.
O pastoreio na Palestina, além dos instrumentos como cajado e vara, ele é um pastoreio realizado por meio da voz. O pastor entra no curral e chama as ovelhas pelo nome. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. E aí, bonito desse texto é dizer que essas ovelhas, versículo 5, de modo nenhum, preste atenção nisso, de modo nenhum, seguirão o estranho, mas fugirão dele, versículo 5, porque não conhecem a voz dos estranhos. Imagine a cena, um curral, várias cabeças de ovelha, naquela bagunça. Aí aparece alguém e grita: fulano, beltrano, ciclano. E as ovelhas levantam a voz, para a brincadeira, fala: ó, depois a gente brinca, agora estamos chamando. E parte em direção a essa voz e se submete a essa voz e vai para fora do aprisco em direção ao projeto que esse pastor tem para essa ovelha. Agora imagine se não há uma intimidade. E aí o pastor coloca a ovelha no curral, vai dormir. De madrugadinha chega um estranho com uma voz muito parecida. Muito parecida. O timbre de grave era idêntico, né? Idêntico. Chama e ela segue o estranho para um caminho que não se sabe, para uma realidade que não se sabe. E o detalhe é que se não for aquele enviado por Jesus, aquele que passou pela porta, vai gerar o quê? Roubo, morte, destruição. E qual é o nosso grande problema na nossa relação Deus pastor, nós ovelhas? Nem sempre a voz de Jesus enquanto pastor é para nós nítida. Nem sempre nós temos a capacidade de discernir quando essa voz nos chama ou para que essa voz nos chama. Nem sempre. Porque a relação aqui é dada por meio da voz. Por que as ovelhas não seguem estranhos? Porque a voz do pastor, e no caso Jesus está falando dele mesmo, a voz do bom pastor é inconfundível. Inconfundível. E aí elas não seguem outros pastores. Olha que coisa séria. Elas seguem apenas o bom pastor. E quando seguem o bom pastor, nada mais há de se encontrar do que vida, tempo bom, liberdade. E qual é o nosso grande desafio? Ter a voz do pastor, do bom pastor, nítida. Nítida. Eu acho que esse é o grande desafio para nós. Nós estamos num tempo de muitas falas, muitas propostas, um excesso cada vez maior de conteúdos, de caminhos, de propostas. Nunca se vendeu tanto livros do tipo como conseguir tal coisa, como fazer tal coisa, 27 passos para uma vida feliz, 38 casos para um casamento bem-sucedido, 58 passos para uma vida financeira saudável. E a gente vai ouvindo propostas, caminhos, direção, e nós vamos entrando por esses caminhos, porque no fundo nós temos expectativa de vida. Mas o que tem nos conduzido? Porque quando Jesus está dizendo assim, eu sou o bom pastor, e existem outras vozes que não são a minha, ou seja, que são de mercenários, de ladrões, lógico, nós podemos e devemos aplicar isso diretamente na palavra pastor, no contexto eclesiástico, de igreja. Não pense você que todo pastor no nosso ano de 2019 tem o interesse de pregação de palavra de Deus. Não pense você isso.
Não seja inocente ao ponto de pensar que todo líder religioso quer o bem do seu povo. Não pense isso. Mas o que Jesus está dizendo está para além do contexto religioso. Porque, por exemplo, você está no seu trabalho, com preocupações, com expectativas, com anseios, sonhos, e chega para você uma proposta. Chega na sua mesa uma proposta, seja de um emprego melhor, de mudança de setor, enfim, de um projeto. E aí você recebe a proposta. E aí imediatamente você precisa tomar uma decisão, porque não decidir já é decisão. Se você não fizer nada, você já decidiu fazer alguma coisa. Nada é muita coisa. Porque quem não faz nada já faz muita coisa, né? E aí você precisa decidir. Se você vai, se você diz sim, diz não, não faz nada. Você precisa pegar um caminho. O final desse caminho, o que reserva para você? Coisas boas, coisas ruins? Quais os critérios que você usa para dizer sim, para dizer não? Quais os critérios? Quais? Você pede opinião para alguém, olha o financeiro, olha o tempo, olha a distância. Quais são os critérios? Porque a gente pensa que o pastoreio, a condução, Jesus está falando meramente para um contexto eclesiástico. Mas nós vamos perceber que o caminho que gera roubo, morte, destruição, ele nos assalta diariamente em lugares que a gente menos imagina. Porque se alguém se aproxima de você e faz uma proposta para você, o que Jesus está dizendo é que se essa proposta chega para você, se essa intervenção chega para você e não passou pela porta que é Cristo, ou seja, ela não atravessou o filtro que é Cristo, que é o Evangelho, ela vai levar você por um caminho de morte, de destruição e de roubo. Vocês estão entendendo? Se algo chega na sua vida sem passar pela porta que é Cristo, ela não tem a função, ela não tem o propósito de fazer com você o pastoreio que Cristo confere. Então não é restrito ao espaço eclesiástico, não é uma pregação, não é um aconselhamento pastoral meramente, não é uma fala sua em nome de Deus, mas pode ser lá na sua casa, no seu trabalho, na rua, no lazer, propostas, caminhos, opções que vão chegando para nós com aquele ar de que vai trazer para mim vida, vai trazer para mim uma vida melhor, alegria. Não é assim? Por exemplo, você olha para uma pessoa, né? Você está doido para casar, e aí você olha para uma pessoa e fala assim: é de Deus, né? É de Deus para mim. Por que é de Deus? Ah, com aquele cabelo, não pode ser do diabo, né? Não, com aquele cabelo ali, não, aquele olho, não, o diabo não tem olho daquele, não, tem olho de fogo, né? Aquele olho ali de calmaria. E aí você já logo pensa que, não, se eu estiver com essa pessoa, a minha vida vai ser abundante. E aí você vai, né? Quando foi? Propostas. Vale para tudo. Para tudo. Se não passa pela porta, se não passa pelo Evangelho, se não passa pela perspectiva de Jesus, não está alinhado com Jesus. Então essa proposta, esta situação, esta pessoa agirá na sua vida como um mercenário. Ao invés de trazer vida para você, vai roubar vida de você. É isso que o mercenário faz. Ele olha para você e vê em você uma fonte de vida. Explora as suas emoções, as suas finanças, a sua espiritualidade, a sua paciência, o seu bom humor. Mercenário explora de você isso. Pessoa, situação, realidade, propostas.
E aí para nós é importante o quê? A quem eu ouço? Qual é a voz que conduz os meus ouvidos? E esse é o grande desafio. Nós temos esse discernimento, porque todos os dias, desde o momento que você abre os seus olhos, quando você acorda, você já começa a lutar com a sua própria mente. Não é assim? Tem dia que você acorda, você não sabe se você toma banho, se você toma um café, se você liga o computador, se você manda um e-mail, se você responde o WhatsApp, e aí você começa, se você vai, a sua mente já começa a travar uma batalha. Aí um vem e fala uma coisa, você liga a televisão e fala outra. Aí você sai de casa, começa a chover informações, propostas, convites, e a sua vida começa. E aí como, no meio disso tudo, a voz do bom pastor sobressai? Como? Porque a nossa caminhada com Ele é feita por meio da voz. Da voz. Como se fôssemos pessoas cegas, incapacitadas, mas nós precisamos ter um ouvido sintonizado, porque enquanto nós caminhamos, a voz do bom pastor vai dizendo para nós: Felipe, por aí não, cuidado. Olha, abre o teu olho com esse fulano aí. Felipe, fica ligado. Freia, acelera, calma, respira fundo, não vai. Espera, não vai. Agora pensa, vozes, falando. Quantas pessoas você conhece que se frustraram com Deus, tá? Entre muitas aspas. Porque Deus, tá? Entre muitas aspas, deu para essa pessoa uma direção e ela se frustrou. Quantas pessoas que você conhece? Eu conheço um monte. Deus falou comigo, pastor. Como? Deus fala? Lógico, Jesus acabou de dizer aqui que Ele chama, Ele fala, Ele convida, Ele interage. Mas Ele também está dizendo que no nosso curralzinho, nesse mundo, existem ladrões, mercenários, pessoas que querem se aproveitar de nós. E nós, na Escola do Espírito, temos falado sobre outra questão. Existe uma realidade espiritual maligna, contrária a nós, que também está resistente a nós. Então, vocês estão dimensionando a complexidade que é. E aí a importância para nós de ouvir. Termos nosso ouvido alinhado. E aí a gente lembra do capítulo 3, uma experiência de Jesus e Nicodemos, em que Jesus fala algo para Nicodemos muito importante, que o vento sopra onde quer. Ouve a sua voz, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra voz no texto bíblico é a palavra fone, que vem telefone, microfone, fone, que é uma palavra que pode significar ruído, barulho, som, qualquer tipo de som, e pode significar voz. O que Jesus está dizendo para Nicodemos, e que é útil para nós aqui, é que o sopro de Deus, o sopro do Espírito, a voz de Deus está sobre toda a terra. Deus está falando conosco, Deus está intervindo conosco. Aquela que não tem essa experiência do alto, do Espírito, aquele que não se abriu para essa experiência, para essa dimensão, o que Deus fala, o som que sai da boca de Deus, se é que a gente pode dizer isso, mas o som que sai da boca de Deus, quando encontra um ouvido que não é alinhado com o dele, é barulho, é ruído. É um som qualquer, não é voz, é barulho, é ruído, é um som que a gente não consegue imaginar. Aquela que são nascidos do Espírito, tem a natureza de Deus, tem essa abertura para aquilo que Deus faz, para quem Deus é, esse som é voz,
E quando é voz, Ele nos conduz, porque a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus é poderosa e quando ela toca a nossa vida, quando ela alcança os nossos ouvidos e há de nós a resposta em obedecer, o que resta para nós? Vida abundante. Amém. Nós andamos atrás dele, seguimos ele, vamos após ele em direção ao lugar que ele tem para nós. Mas qual é o nosso desafio? Ouvir. Ouvir. O pastorado de Deus, o pastoreio de Deus é por meio da sua palavra, do seu sopro, da sua voz. É essa voz que quando nos alcança, nos leva. Mas é necessário a gente estar alinhadinho, ouvindo. Porque quando essa voz nos toca, o que nos aguarda é pastos verdejantes, águas tranquilas. E mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, nós teremos essa voz para nos tirar de lá. Essa voz clara, audível, nítida nos nossos ouvidos, conduzindo passo a passo. Fulano, vamos embora, aperta o passo, estou com você, não desiste, é isso que eu quero de você, não faça, não vá, não assuma, diga não, resista, avance, retroceda, vai, faça, não faça, venda, compre. Não é marionete na mão de Deus, mas é ter uma visão do céu sobre o nosso caminho. É ter essa voz nos conduzindo, porque Ele sabe o melhor caminho para nós. Ele sabe onde nós encontraremos vida abundante e Ele nos conduz. E eu não consigo ler esse texto, e eu queria convidar você a abrir, sem pensar no Salmo 29. E eu quero ler esse Salmo e encerrar por aqui, para a gente perceber como que a voz do Senhor é poderosa. Salmo 29. Eu convido vocês a colocar de pé. Salmo 29. Eu não consigo ler João capítulo 10 sem lembrar do Salmo 29. Olha o que o salmista vai dizer para nós. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano, o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor rompe do nosso caminho tudo que nos impede, tudo que nos atrapalha e nos conduz a essa vida abundante que Ele tem. A voz do Senhor. O desafio para nós essa noite é que sejamos ovelhas desse bom pastor. Que possamos ter a disposição de abrir o coração para essa experiência, para essa realidade. Estarmos alinhados com essa voz. Ter a disposição. Deus quer conduzir você. Deus quer conduzir a sua família. Deus quer conduzir a sua história. Deus quer levar você a um lugar diferente, a uma vida abundante. Como? Ouvindo a voz desse bom pastor. Queria convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar.